Amado irmão, querido amigo, minha amada irmã e querida amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? 31 de dezembro, pôr do sol, e eu quero deixar uma última mensagem para a gente nesse ano, e uma mensagem para a gente refletir, uma mensagem para a gente analisar e uma mensagem para nos motivar a fazer de 2023 um ano melhor do que foi 2022. Espero que minhas mensagens, embora muitas vezes duras, tenha servido para que você tenha despertado do seu cristianismo, da sua vida religiosa, tenha despertado para viver uma experiência real com Jesus Cristo. Espero que minhas mensagens, em vez de desmotivar você, tenha sido uma oportunidade de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Fazer dele teu amigo, fazer dele tua prioridade, fazer dele o teu companheiro de estrada rumo à Canaã celestial. Que assim como Enoque andou com Deus, que você ande com Deus todos os dias do novo ano que vai começar. Que a bênção do meu Deus seja uma verdade permanente e constante na tua vida todos os dias do novo ano, o ano de 2023. E que a bênção do meu Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, permaneça estendido sobre você e a sua casa. E que pelo poder de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, Ele supra cada uma das tuas necessidades. Ele proteja você, Ele guie você, Ele transforme você e Ele abençoe cada um dos seus projetos para 2023. E que todos se realizem ou deixem de se realizar de acordo com a vontade do nosso Deus. A verdade é que todos eles sejam para a honra e glória de Deus e para o teu crescimento espiritual. Ore comigo. Maravilhoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Papai do céu, meu Deus, estamos na tua presença nas últimas horas, nos últimos minutos desse ano, que foi um ano, sem dúvida, de muitas realizações para todos nós, de muitas conquistas, de muitas perdas, quem sabe de muitas derrotas, de muitas vitórias. Mas a verdade, Senhor, é que nós caminhamos esse ano e chegamos a este final inteiros e na tua presença. Quem sabe tivemos que abrir mão de muitas coisas, tivemos que perder muitas coisas, mas obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu da gente e ainda está conosco. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de viver este ano, de realizar muitas coisas esse ano e de aprender muitas coisas esse ano. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui. Se estamos assistindo essa mensagem, é porque estamos vivos. Quem sabe com alguma enfermidade, é verdade. Quem sabe com algum problema, é verdade. Quem sabe com alguma luta, com algum conflito, ainda sendo travado, é verdade. Mas estamos aqui, Senhor. Ainda estamos aqui. Como diz a música de Luiz Cláudio, ainda estamos aqui. E precisamos de um milagre, Senhor, em nossa vida, porque ainda estamos aqui. Precisamos de um milagre em nós, porque ainda estamos aqui. Precisamos de um milagre para esse novo ano, porque ainda estamos aqui. Jesus Cristo ainda não voltou e nem a gente descansou, mas ainda estamos aqui e temos esperança, Senhor. Esperança de dias melhores. Quem sabe não de realizações, dias melhores no relacionamento contigo. Dias melhores na nossa convivência espiritual, no nosso caminhar com Deus. Dias melhores em que a gente compreenda melhor a tua vontade e que a gente aceite a tua vontade em nossa vida. Porque se o conflito vier, Senhor, muitas vezes nós blasfemamos contra ti, reclamamos, murmuramos,
desistimos, fugimos, viramos as costas para o Senhor. Culpamos o Senhor pelos problemas que nos acometem. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nesse ano que está começando, para que a gente realmente viva de modo diferente e que a gente aprenda a fazer de modo diferente para a honra e glória do Teu nome. Aceite a nossa adoração agora e que os nossos sonhos e projetos desse novo ano se realizem em nossa vida ou não, mas de acordo com a Tua vontade, Senhor. Colocamos-nos em Teus braços para continuarmos sendo guiados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. Oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Nessa última mensagem de 2022, eu quero conversar um pouquinho sobre vitória, não é? Nós vamos falar de vitória se eu não estou enganado, na quinta mensagem da nossa semana de oração, que começa amanhã, dia 1º de janeiro, tá bem? O nosso primeiro tema será, né, o nome do Deus de Jacó. Salmo 20, versículo 1. Existem outros 3 versículos que falam que é no nome de Deus que a gente alcança a vitória, que é no nome de Deus que a gente tem os nossos sonhos realizados. Então nós vamos falar amanhã sobre o nome de Deus. Se prepare para essa semana de oração, se consagre para fazer dela uma semana de bênçãos, porque serão 7 promessas de Deus, 7 bênçãos de Deus reservadas aos seus filhos na nossa semana de oração. Apocalipse capítulo 6, versículo 2 está escrito: vi então um cavalo branco e o seu cavaleiro com uma coroa, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, ele saiu para vencer. Amados, é lógico que aqui eu tenho que fazer uma paráfrase, né? Uma paráfrase, na verdade, é uma aplicação pessoal desse texto. O texto está falando aqui de um cavaleiro. O cavaleiro é Jesus Cristo, não é? Ele foi o vencedor em todo o conflito com o Satanás. Jesus Cristo no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9 diz que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Todavia o dragão foi derrotado no céu. A verdade foi mantida firme no céu, e Satanás de lá foi expulso. Jesus Cristo foi vencedor no Éden. Muita gente discorda de mim, mas Jesus Cristo foi vencedor. Por quê? Porque Adão, embora tenha desobedecido a Deus, embora ele tenha fugido e se escondido de Deus, Deus foi atrás de Adão. E ao ir atrás de Adão, Deus ofereceu a ele o perdão. Deus ofereceu a ele o cordeiro. Deus ofereceu a ele as vestes do cordeiro. Leia Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz que Deus vestiu Adão e Eva de peles de cordeiro. O cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, ele vai vestir Adão com a sua justiça. Embora Satanás tenha levado o homem a transgredir a vontade de Deus, Deus, pela sua infinita graça e bondade, matou o cordeiro para vestir o homem com a justiça e a verdade. Então Jesus Cristo também foi vencedor no Éden. Diz o texto de Gênesis 3,15, não é? Gênesis 3,15 que diz assim, Gênesis 3,15. Eu gosto de ler esse texto porque esse texto é maravilhoso. É o Evangelho de Deus aqui. Está escrito: porém inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e o descendente da serpente. O descendente da serpente ferirá o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e o descendente da serpente ferirá o calcanhar do filho da mulher. Jesus Cristo vai ser ferido.
O pecado mexeu com Deus. O pecado trouxe sofrimento ao próprio Deus. O pecado vai levar à morte o próprio Filho de Deus. O próprio Deus que se faz homem tem que morrer pelo pecador. Mas aí está a vitória de Deus. Porque a vitória de Satanás era que o homem, ao transgredir a lei, deveria morrer. O salário do pecado é a morte. Mas Deus é o grande vencedor aqui. Diz o texto de Apocalipse, ele está sentado num cavalo branco. Cavalo branco aqui representa justiça, pureza, santidade, verdade. Porque a verdade é pura, a verdade é justa, a verdade é santa, a verdade é boa. Jesus Cristo está vestido de pureza, Jesus Cristo está vestido de justiça, está vestido de santidade, de verdade. E ele saiu vencendo. No céu ele vence, porque a lei não pode ser alterada. Ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, e Deus é perfeito em tudo que faz. Então Satanás é expulso do céu. Satanás leva Adão e Eva à desobediência, porque ele desobedeceu no céu. Ele leva Adão e Eva à desobediência. E aí Deus coloca em ação o plano da redenção, o plano da salvação. Ele mata o cordeiro. João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus Cristo vindo para o batismo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que veste Adão e Eva. A pele do Cordeiro que Adão e Eva veste é a justiça, é a santidade, é a pureza, é o caráter de Jesus Cristo. E aí diz o texto que ele continuou vencendo na história. Ele vai levar as pessoas à desobediência tremenda. Ele vai tentar destruir a raça humana pela desobediência e Deus constrói a arca. A arca é o elemento da vitória de Jesus Cristo, mostrando para o universo e para o mundo inteiro que a obediência à lei de Deus é possível. Então Noé obedece à lei. A família de Noé obedece. Ele não obedece para ser salvo. Ele obedece porque ele é um filho de Deus, que anda com Deus. Diz o texto de Gênesis 6, Noé andava com Deus. Meu amado, aí está a prova de que Satanás estava errado, de que a lei é santa, que a lei é justa, que a lei não é arbitrária, que a lei não é contrária à vontade de Deus, nem à santidade de Deus. Noé vive uma vida de obediência. Enoque anda com Deus, é trasladado e levado para o céu. Matusalém morre com 969 anos, é um fiel servo de Deus que vai ressuscitar junto com Adão no último dia, e junto com Dimas. Lembra da mensagem, né? A mensagem anterior aí da nossa série O Jesus Radical. A última mensagem da nossa série O Jesus Radical. Meu amado, minha amada, Jesus Cristo saiu vencendo. Depois Satanás vai levar os filhos de Noé à desobediência, à construção de uma torre para negar a existência de Deus e tentar chegar ao céu através da construção de uma torre, fazendo célere o seu nome, famosos pela construção da Torre de Babel. Mas Deus foi vencedor, enviou um anjo, confundiu as línguas, e as pessoas agora espalhadas por toda a terra começam a viver o nome de Deus. Mesmo na destruição de Jericó, lá está Raabe e sua família, acreditando na justiça de um Deus perfeito, que não tolera o pecado, que odeia o pecado, mas é de forma tremendamente inexplicável, apaixonado pelo pecador. Ama incondicionalmente o pecador. Então eles salvam a prostituta lá na destruição. E Deus vai sendo vencedor, que Raabe se torna uma das ancestrais de Jesus Cristo. Tamar adultera com o próprio sogro, né? Aí depois vem Ruth, a moabita, adoradora do deus Baal.
da família sacerdotal, inclusive, lá dos adoradores de Baal, mas se converte ao Deus do céu. E então Jesus Cristo vai vencendo, porque Ruth também é uma ancestral de Jesus Cristo, é a mãe de Jesus Cristo. Depois Jesus Cristo o Espírito Santo vai possuir uma virgem de Nazaré, uma pobrezinha lá em Nazaré, uma menina desprezada, não reconhecida, sem nome, não é? É Maria o nome dela, mas sem nome, coisa assim, sem fama, sem status. E nasce o menino, e aí Herodes manda matar o menino. Muitas crianças são mortas lá em Belém. Mas aí o anjo já tinha enviado Jesus Cristo para o Egito. A vitória de Jesus Cristo ali. Satanás não conseguiu derrotá-lo através de Herodes. Depois Satanás leva Jesus Cristo ao deserto e tenta Jesus Cristo, leva Jesus Cristo a negar a vontade de Deus e a querer fazer milagre em favor de si mesmo. Então ele sai vencedor do deserto. Satanás então leva Jesus Cristo para o Getsêmani e mostra para Jesus Cristo que não vale a pena morrer pelo pecador, porque todos os discípulos o abandonam. Pedro inclusive vai negar Jesus Cristo 3 vezes. Mas Jesus Cristo está vencendo. Ele não desiste. Ele nunca desistiu. Mesmo no céu, quando Deus deu oportunidades e oportunidades a Lúcifer, o anjo de luz, o anjo perfeito, o anjo cobridor. Mesmo no Éden, mesmo depois de 4.000 anos, Deus continuava dando oportunidade ao próprio Lúcifer de reconhecer o seu erro e buscar o arrependimento e o perdão. Então no Getsêmani, Lúcifer desfere um golpe duro contra Jesus Cristo. Eu vou mandar prendê-lo para que ele rejeite o projeto de Deus, ele desista do projeto de Deus, e aí eu serei vencedor sobre ele, e a terra será minha, e os pecadores serão meus, e seremos destruídos juntos para sempre. Deus vai desistir da terra, a terra será minha e eu vou governar do meu jeito. E os pecadores aí vão viver morrendo, e aí um ciclo interminável. Aí Deus tem que destruir tudo, né? Porque Deus é justo. Não é justo que o universo continue com uma mancha de pecado. Então Satanás leva Jesus Cristo para o Calvário. Ele permite que Jesus Cristo suba a cruz. Primeiro ele tenta impedir Jesus de subir a cruz, né? No Getsêmani, até o julgamento, ele tenta impedir Jesus Cristo de subir a cruz. É para desistir. Desista, não tente salvar o pecador, porque o pecador não tem jeito. Ninguém consegue obedecer à lei. Ninguém consegue ser fiel. Mas a história foi provando através de Ruth, através de Raabe, através de Noé, através de Matusalém, através de Enoque e de tantos outros profetas. Abraão, embora mentiroso, embora caindo aqui, levantando acolá, Deus foi vencedor na vida de Abraão. Diz Gênesis 18, verso 26, que ele obedeceu a todos os mandamentos de Deus. Ele foi fiel a toda a lei de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas no capítulo 15 diz que ele foi justificado pela fé. Porque ele creu nas promessas de Deus. Ele foi justificado. E uma vez justificado, ele vive uma vida de obediência. A própria Agar, a mãe de Ismael, ela tem uma visão de Deus. Ela adora a Deus, ela serve a Deus. Embora as promessas sejam para Isaac, as promessas do sacerdócio, né? Não da salvação, a salvação é para todos. Observe, Deus vai sendo vencedor. Agora, Satanás não consegue impedir Jesus Cristo de subir à cruz. Porque o projeto de Deus é ele morre. Deus tem que morrer para salvar o pecador. Sem morte não há vitória. Sem sacrifício não há redenção. Sem sangue, derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus Cristo tem que subir ao Calvário. Satanás não consegue impedir Jesus Cristo de subir ao Calvário. Então agora ele vai tentar fazer com que a multidão peça para Jesus Cristo descer do Calvário antes de morrer.
Manifeste-se ao mundo. Prove que você é Deus. Desça da cruz. Se Jesus Cristo desce da cruz, diz o texto de Apocalipse, que ele não seria vencedor. Ele não sairia vencendo. Ele seria derrotado. Na cruz, Satanás teve a sua última chance de se arrepender, de se converter e de mudar para ser salvo. Mas diz o texto que ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Então ele é derrotado para sempre. Na cruz, Jesus Cristo, em vez de descer da cruz para satisfazer a vontade do diabo e transgredir a lei, ele diz: está consumado. A expressão está consumado, está concluído o projeto da salvação. Está concluído o projeto da redenção do ser humano. Agora, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vitória sobre a morte eterna. Satanás agora recebe a sentença de que ele vai ser queimado eternamente. Mateus capítulo 25, verso 41 a 43. Jesus Cristo vai dizer para os ímpios naquele grande dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não separou a morte eterna para o pecador. O desejo de Deus é que a morte de Jesus Cristo seja a garantia de vitória a todo pecador. Mas para isso o pecador precisa aceitar, precisa viver o sacrifício de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não desce da cruz para sair vencendo. Então ele sai vencendo. Aí o texto vai dizer, Apocalipse 6, versículo 2, diz que ele venceu. Ele venceu para vencer. E é aqui que eu quero me concentrar agora. Jesus Cristo venceu. Ele derrotou Satanás. Ele garantiu a vitória a todo pecador. Coríntios capítulo 15, versículo 58 está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Jesus Cristo é o grande vencedor da história. Ele saiu vencendo. Agora diz o texto que ele saiu vencendo para vencer. E esse para vencer aqui não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tem que ver comigo e com você. Estamos terminando um ano. Não sei como foi a sua vida este ano. Não sei como foram os seus relacionamentos, suas escolhas. Não sei como foram os seus projetos. Não sei como foram as suas conquistas, ou as suas derrotas, os seus fracassos. Não sei. Mas Deus sabe. Deus conhece você. Agora, a vitória de Jesus Cristo na cruz, ela pode... Não estou dizendo que ela pode ser a tua vitória. E eu já disse uma ou duas vezes nos meus vídeos que eu e você precisamos de um encontro com Jesus Cristo na cruz, para que a vitória dele seja também a nossa vitória. Agora, o texto aqui diz, ele saiu vencendo e para vencer. Como é que Jesus Cristo pode vencer Satanás agora, se ele já conquistou tudo? Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Você já conhece o texto, eu gosto de citar muitas vezes esse texto, não é? Está escrito aí: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Como é que Jesus Cristo pode vencer agora? É o pecador, eu, você, dizer sim para Jesus Cristo e não para o diabo. Dizer sim para o diabo é dizer não para Jesus Cristo.
A vitória de Jesus Cristo, ela foi completa no céu, ela foi completa no Éden, ela foi completa na história, ela foi completa na cruz. Está consumado. Satanás está derrotado para sempre. Mas Satanás não quer ser queimado sozinho. Ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele não quer ser destruído sozinho. Diz o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Leia comigo, 1 Pedro 5, 8. Está escrito: eis que o diabo, teu adversário, anda em derredor de você. O diabo, teu adversário, anda ao teu redor, procurando uma maneira de te destruir junto com ele. Agora você tem a verdade de Deus contra as mentiras de Satanás. Você tem o sim de Deus que te garante a vitória. Você tem o não de Satanás que te garante a derrota. Ou você tem o sim de Satanás para viver uma vida feliz aqui, de prosperidade, de sucesso, de conquistas, e aí o não de Deus para a morte eterna. Você não vai ter a vida eterna, você vai ter um não de Deus para a vida eterna. Então você vai ter a morte eterna junto com o diabo. Quem é vencedor na tua vida? Nessa última mensagem desse ano, no apagar das luzes de 2022, observe o que estou dizendo para você. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Eu não sou melhor do que você, tá bom? Eu tive algumas derrotas em 2022. Mesmo na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, eu tive algumas derrotas. Eu fiz alguns propósitos com Deus que eu não consegui cumprir. Mas ainda estou aqui, de pé, com o coração pesado, é verdade, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa e o coração quer outra. Muitas vezes eu fiz plano de passar o dia aqui gravando, aprendendo, mas não consegui. Comecei a fazer uma coisa ou outra em casa e simplesmente deixei para depois, e depois. E muitas vezes eu tenho deixado coisas importantes para depois. Quantas vezes eu deixei de priorizar o reino de Deus este ano? Quantas vezes eu deixei de dar prioridade às coisas de Deus simplesmente para ficar sentado na frente da televisão? Quantas vezes deixei de ir à igreja para ficar em casa, mesmo sem fazer nada? Quantas vezes eu deixei de assistir uma pessoa em suas necessidades simplesmente porque eu não estava vendo? Eu não estava fora de casa, eu estava preso em meu mundo, achando que está tudo bem. E cuidado com essa expressão. Eu fico triste comigo e eu tenho certeza que o Espírito Santo fica triste com você quando a gente começa a dizer que está tudo bem. Quando eu digo está tudo bem, eu relaxo, eu me acomodo, eu não desejo mudança. Quantas vezes o Espírito Santo me pediu para fazer mudanças nesse ano e eu não fiz? Agora, o texto está dizendo que Jesus Cristo saiu para vencer. Isso significa duas coisas. Primeiro, que ele ainda está aqui lutando por você. Ele ainda está disposto a fazer qualquer coisa que for preciso para salvar você, para alcançar você, para conquistar você e para levar você à vitória junto com ele. Segunda coisa, ele vai vencer. O texto é uma garantia. Isso pode significar duas coisas também. Primeiro, ele acredita que você, em algum momento como Dimas, vai cair em si como filho pródigo e vai se voltar para Deus. Ou
você vai continuar vivendo uma mentira como Ananias, né? Como Safira, como Demas, que amou o presente século e acabou abandonando a verdade. Todos nós teremos que fazer escolhas. E as nossas escolhas vai pender para a derrota nossa e vitória de Satanás, ou vai pender para a vitória de Jesus Cristo e derrota de Satanás. Lógico que a vitória de Jesus Cristo é a minha vitória. A vitória de Jesus Cristo é que eu seja salvo. A vitória de Jesus Cristo é que eu me arrependa. A vitória de Jesus Cristo é que eu seja levado com Ele para o céu. É que eu alcance a imortalidade, é que eu alcance a perfeição, que eu alcance a santificação. Esse para vencer, ele é duplo por isso. Porque ele acredita. Deus acredita em você. Tanto é que Jesus Cristo ofereceu perdão para aquela turba que estava zombando dele na cruz. Deus acredita em você. Não desista de Deus, porque Deus acredita em você. E outra coisa, a história de Demas, ela é maravilhosa porque a gente percebe que Deus não joga na nossa cara tudo que a gente faz de errado. A graça maravilhosa de Deus é perfeita, porque Deus olha para mim e diz: Renivaldo, embora você esteja vivendo essa vida lixo, essa vida fútil, inútil, eu tenho algo extraordinário para você. Eu quero realizar o extraordinário na tua vida. Abraão estava vivendo uma vida comum lá em Ur dos Caldeus. Nada acontecia e nenhuma diferença fazia também. Ele não era relevante, nem essencial, nem importante. E aí o Espírito Santo, Deus, chega lá e diz: sai daí. Vai para lá, para a terra onde tem fome, seca, dificuldade, sofrimento, guerra. Vai para lá. E eu quero fazer de você uma bênção. E agora Abraão vai viver o extraordinário de Deus. Meu amado, o texto diz que Jesus Cristo saiu vencendo e para vencer. O meu desejo para mim e para você em 2023 é que você seja um grande vencedor em Jesus Cristo. Abra o seu coração, entregue o seu coração a Deus. Aceite o convite de Deus: dá-me, filho meu, o teu coração. Deixe Deus preencher esse coração com o Espírito Santo, com o amor da sua palavra, com o poder da sua palavra. Viva o extraordinário de Deus em 2023, para você ser a diferença, para você fazer a diferença onde você estiver, para você ser uma bênção como Abraão foi. É isso que vai dar a Jesus Cristo a vitória em tua vida, derrotando Satanás na tua vida, derrotando os planos de Satanás na tua vida. Jesus Cristo saiu para vencer em você. Agora Jesus Cristo quer vencer através de você. Quando você disser sim para Ele, quando você disser sim aos projetos dEle, aos planos dEle, à vontade dEle, aí você derrota Satanás. E aí Ele conquista a vitória sobre você. Mais uma vez Ele conquista a vitória sobre Satanás através de você. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. Estamos findando este ano, Senhor. Estamos começando um novo ano e precisamos de Ti. Queremos colocar nossa vida no Teu altar. E como o Senhor mesmo fez o apelo, queremos agora entregar a Ti o nosso coração. Para que o Senhor molde esse coração de acordo com o Teu desejo, de acordo com a Tua vontade. E como diz João capítulo 14, verso 23, para que esse coração purificado pelo Espírito Santo, santificado pela Tua palavra, seja a habitação do Espírito Santo e seja a habitação do próprio Deus e do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, e dá-nos a alegria de viver um novo ano na Tua presença, fazendo a Tua vontade, sendo vencedores em tudo e em todos os lugares que formos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.